Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias, Senhor, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída. Deus é bom, Deus é fiel e Ele cuida de ti. A Ele a honra, a glória, o poder, a adoração, porque o Senhor é Deus e é fiel. Ele cumpre a sua palavra e Ele quer mudar a tua história. Amém? Confia no Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma. Entrega o seu caminho ao Senhor. Espera nele, porque o mais ele fará. Deus tem o poder de transformar a água em vinho. Ele tem o poder de libertar. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de salvar. Decreta a palavra. Ouça a voz do Espírito Santo e busque a face do Senhor. Creia que Ele é Senhor e Deus e Ele pode mudar a nossa história. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa força. Eu venho, através desse vídeo, te pedir que, se você gostar, deixe seu like. Se você gostar, compartilhe. Se você gostar e não for inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nos ajude a levar aos corações de todos aqueles que necessitam o amor de Deus. Porque essa é a nossa função e a nossa missão. É pregar o Evangelho a toda criatura. É dispor para todo homem natural o amor de Deus. É apresentar para todos aqueles que não conhecem o Senhor que Deus é Senhor, que Deus transforma, que Deus salva, que Deus cura. Muitas das vezes nós estamos tão afligidos, nós estamos passando por tantas lutas, nós temos tantos compromissos que nós nos esquecemos de quem somos, que nós nos esquecemos a quem servimos e nos limitamos na nossa limitação. Deus não tem limite. Não há nada que pare a mão do Eterno sobre a sua vida. Não há nada que seja tão grande ou tão grandioso que atrapalhe o amor de Deus pela sua vida. Ele lhe ama, mas não é pelo que você faz, nem por quem você é. Ele lhe ama porque Ele é Deus. Ele lhe criou, lhe formou. Ele lhe ama porque Ele é amor. E Ele quer que você experimente desse amor pleno, puro e perfeito. Mas para isso você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor e se posicionar em Deus. Amém? Estava meditando hoje na palavra do Senhor e pedindo ao Espírito Santo que me guiasse nas palavras e que me conduzisse para trazer ao teu coração não o que eu quero, mas aquilo que Ele tem preparado para o dia de hoje, para a sua vida. E Deus me trouxe no livro de Atos, na conversão do apóstolo Paulo, o quanto que Deus tem as coisas preparadas de antemão para a nossa vida. Ananias, um servo do Senhor, foi incumbido de ir até Paulo orar por ele. Só que quando Ananias ouve da própria boca do Senhor o nome de Saulo, ele estremece, porque ele conhecia a fama de Saulo de Tarso, o homem que perseguia a igreja, o homem que matava, o homem que destruía a fé. E ele teme o homem, mas ele disse para o Senhor: mas Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, como é que eu vou lá? E se ele me matar? E Deus disse para ele não temer, porque esse era um vaso escolhido. E o que Deus ia fazer na vida de Saulo de Tarso, Ele ia mostrar para Saulo quem ele era e que o quão importante é sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente tem que aprender isso, que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele é quem nos escolheu e nos chamou, nos limpou, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos tirou das trevas. Temos que aprender a entender o valor que nós temos para o Senhor. Temos que entender que a nossa vida tem valor. Deus nos ama. E não é pelo que temos ou podemos adquirir ou pela a forma que falamos, pela forma que fazemos as coisas. É porque simplesmente
Ele nos ama. Ele nos ama e não nos quer na vida de sofrimento, na vida de perdição. Então ele nos dá a oportunidade de sermos transformados, de sermos renovados, de sermos restaurados. Aí compete e cabe a nós escolhermos o caminho que se deve andar. Escolhe hoje viver a vontade de Deus. Escolhe hoje buscar a face do Senhor. Escolhe hoje andar na presença do Senhor. Não resista à obra que Deus tem na sua vida. Até aqui você tentou andar pela sua força, pela força do seu braço. Até aqui você tentou fazer aquilo que agradava o teu coração. Comece agora a dar lugar a Deus. Deixar o Senhor guiar os seus passos, te mostrar o caminho que se deve andar. É tempo das escamas sair dos olhos. É tempo de despertarmos na presença do Senhor e sermos inteiros diante dele. Fazer o que se quer é bom, mas fazer a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é bem melhor. O Senhor te ama e quer mudar a tua história. Entregue seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. A palavra do Senhor está escrita no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10 a seguir, que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua direita, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes as vistas e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. É interessante que a obra que o Senhor começou no meio do caminho com Saulo de Tarso, quando ele lhe aparece e se revela a ele, Deus tem todo um trabalhar. Os próprios homens que estavam com Saulo para perseguir a igreja o levaram para este lugar, onde ele foi colocado numa cama, cego fisicamente, e ali houve um processo de Deus abrir-lhe as vistas espiritualmente. E nesse processo desses 3 dias, Deus trabalhou no coração de Saulo, a transformá-lo de uma forma que ele se transformou no maior apóstolo, um grande apóstolo do Senhor sobre a face da terra, Paulo. E conforme Deus foi trabalhando a vida, o coração e a mente de Saulo de Tarso, Deus levantou Ananias, um homem piedoso, um homem que convertido, que queria fazer a vontade do Senhor, mas tinha seus temores, tinha seus medos, como qualquer outro ser humano. E quando ele ouve do Senhor o nome de Saulo, ele estremece, como ser humano, mas ele compreende o que Deus fala. Ele ouve a voz do Senhor, ele não rejeita a voz do Senhor. Ele só argumenta, porque ele sabia com quem que ele iria lidar. E o medo de perder a própria vida era grande, porque a igreja estava passando por perseguição de morte naquela época. Mas ele não se deixa abalar pelo que ele sabe. Ele confia no que Deus fala.
Assim temos que ser nós. Assim nós temos que fazer na nossa vida. Nós temos que não só olhar a circunstância, o momento e a situação, mas confiar no que Deus prometeu, no que Deus está falando no nosso coração. Dar crédito à voz do Senhor e colocarmos o Senhor em primazia, obedecendo-lhe o comando, obedecendo-lhe a voz. Porque quando Deus nos guia e nos mostra, você pode olhar pelo texto, no contexto da leitura, Deus deu a ele o endereço, a casa, a direção e o nome de Saulo, a quem ele iria impor as mãos. Então Deus lhe mostrou, Deus não lhe ocultou a verdade, a realidade que ele conhecia, mas Deus lhe deu a realidade, o poder que ele teria, porque Deus é quem iria com ele. A obra que estava sendo feita é pelo Espírito Santo, o poder, o nome que estava sendo exalado e exaltado ali era do Senhor Jesus Cristo. Então confia no Senhor, dê crédito à voz do Senhor. Não deixe que a tormenta te segue o entendimento. Não deixe que os prazeres da vida te seguem o entendimento. Não deixe que as afrontas te seguem o entendimento. Não deixe que o medo paralise a obra que Deus começou na sua vida. Mas se posicione como Ananias, se coloque de pé como Saulo e passe a fazer a vontade do Senhor, porque as escamas já foram arrancadas. Agora é hora de levantar e adorar e buscar a face daquele que pode e tem poder para transformar, restaurar, ressuscitar sonhos, mudar a história, fazer com que a sua vida seja impactada pelo nome e pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Deus é fiel e Ele cuida de ti. Confia nele. Coloque a sua vida pautada na sua presença e espera, pois, no Senhor, porque Ele vai mudar a tua história. Deus é fiel, assim como Deus fez nessa palavra, na vida desses homens, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no processo que Ele está nos lapidando. Vamos confiar na sua promessa. Porque a promessa e a palavra do Senhor não cai por terra, não volta para Ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Jesus te ama e quer mudar a tua história. Confia no Senhor. Confia no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê crédito à sua voz e coloque nele a sua esperança. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de salvação. Que essa palavra entre no seu coração e faça a mudança pela qual você está precisando passar. Desperta, acorda, se levante diante do Todo-Poderoso e Ele te esclarecerá. Que a face do Senhor resplandeça sobre o teu rosto. Que o nome do Senhor Jesus te guarde, te livre e te abençoe. E que tudo aonde você venha colocar as tuas mãos venha prosperar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado. E a minha oração no dia de hoje para a sua vida é que você seja uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Que o Senhor te ilumine, te guarde e seja contigo. Em nome de Jesus. Amém.